Você já assistiu Rebeldes? Rebeldes é um programa de TV, uma série, minissérie, enfim. Eu não me lembro de ter assistido, né? Já ouvi muitos comentários de outras pessoas. Eu já me lembro de ter passado certa vez na televisão, mas eu nunca assisti, não era de acompanhar também, mas enfim. Talvez você faça parte desse grupo de pessoas que tenham assistido, né, essa série, esse programa de TV, enfim. Mas Rebeldes fez muito sucesso, disso nós sabemos, pelas próprias redes sociais, na internet. Existem muitos comentários sobre o grupo Rebeldes, né, que agora tem feito uma turnê, ido em alguns países, fazendo vários shows. Isso deveria ser para mim, para você que somos cristãos, algo totalmente irrelevante. Mas algo nós precisamos notar, gostaria de compartilhar com vocês, um comentário feito por um dos integrantes desse grupo chamado Rebeldes, que se chama Christian Chaves. Em um desses shows do Rebeldes, que inclusive foi aqui no Brasil, se não me engano, num Engenhão, que também teria acontecido, né, no estádio do Botafogo, se eu não me engano, não manjo muito de futebol, mas um comentário que eu vou apresentar aqui para vocês, vou mostrar um comentário feito por Christian Chaves. Presta bastante atenção. Veja bem o que ele fala. Homossexualidade não é pecado, o povo vibra. Transsexualidade não é pecado. HIV positivo não é pecado. Tá, isso é consequência de um ato pecaminoso. Olha só. Você merece ser quem você quer ser. Olha só. Ele faz um xingamento, né? Se você não quiser, se você não acreditar, enfim, que se dane. Pois bem. Aqui já está suficiente. O que nós precisamos entender aqui é o seguinte, que o diabo, Satanás, ele vem tentando frustrar os planos de Deus desde o princípio, né? Desde o princípio ele tem tentado atacar de todas as formas a fim de tentar causar danos à imagem e semelhança de Deus. Enfim, ele disse que não é pecado, certo? Nós vamos agora lá na Bíblia e eu vou mostrar para vocês que sua posição, seu posicionamento está errado e totalmente equivocado. E eu vejo na boca do Christian Chaves as palavras de Satanás, a serpente, lá no Éden. Veja bem, eu vou começar primeiro com um versículo dizendo claramente que a homossexualidade, a transexualidade, todo o movimento LGBTQIA+, o que eles pregam é pecado, de acordo com a palavra de Deus. Veja bem, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, veja bem, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador,
que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Concluindo com o 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam praticar. Mas não termina aí, nós temos mais um versículo. Este já é muito famoso, muito bem conhecido. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixam enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Agora veja bem, se nós voltarmos lá para o livro de Gênesis, nós vemos o relato sobre a queda no capítulo 3. No capítulos anteriores, capítulo 1, 2, onde conta a respeito da criação de Deus, depois da criação, a origem da humanidade, Deus disse para o homem que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois é certo que se dela comeres, certamente morrerás. Então, Satanás, transfigurado de serpente, diz o seguinte para Eva: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus disse para Eva que certamente morrerão se dela comeres o fruto desta árvore que Deus a proibiu. E então disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. A serpente diz exatamente o contrário da palavra de Deus. Nós vimos que a palavra de Deus diz claramente que homossexualidade é pecado. Transsexualidade também é pecado. Portanto, aquilo que nós ouvimos de Christian Chaves, um dos membros, um dos integrantes desse grupo chamado Rebeldes, é claramente o contrário daquilo que está exposto, explícito na palavra de Deus. Por isso eu digo que as palavras da serpente vejo sendo pronunciadas pela boca desse Christian Chaves. Nós devemos ter muito cuidado. Nós vimos claramente que se trata de um pecado. E se nós temos cometido pecado, a Bíblia afirma que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqueles que se arrependem dos seus pecados foram, por Deus, justificados e são santificados pelo Espírito Santo. E por isso o apóstolo Paulo ainda nos diz: quanto à antiga maneira de viver, no passado, quando não tínhamos fé em Jesus, quando ainda não fomos renovados e transformados pelo poder do Evangelho, poder este, por meio da fé, todos aqueles que têm fé em Deus, são transformados pelo poder do Evangelho. Aqueles que confessam seus pecados são por Deus perdoados pela graça, não pelo seu próprio mérito, mas pela graça são perdoados, pela graça são salvos. Então, a partir do momento que nós depositamos nossa fé em Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo,
e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós morremos então assim para o mundo e agora nós nascemos para Deus, nós vivemos para Deus e temos uma nova vida. Portanto, ele diz aos Efésios no capítulo 4 o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O diabo é o pai da mentira e nós aprendemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos abandonar a mentira. Portanto, as palavras pronunciadas por Christian Chaves são as mentiras pronunciadas por Satanás lá no Éden desde o princípio, onde ele tenta frustrar os planos de Deus. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. O diabo tenta atacar, danificar e corromper a criação. E nós precisamos estar atentos com os nossos olhos abertos, os nossos olhos espirituais abertos para enxergar essas tentativas de Satanás. E os nossos olhos serão abertos na medida em que nos direcionarmos para as Escrituras Sagradas, pois a verdade que liberta é a verdade que nos confronta, e verdade esta que nos liberta está revelada nas Escrituras Sagradas. Por isso, eu convido a você a voltar os seus olhos para a Palavra de Deus e não dar ouvidos a pessoas como estas, pessoas como Christian Chaves, pessoas como Taylor Swift e tantos outros famosos que influenciam milhões e milhões de pessoas, de outros jovens, e jovens estes que podem transformar uma geração por meio daquilo que acreditam. E por isso nós devemos pregar a palavra, sem medo de retaliação, sem medo de confronto pelo mundo, sem medo de cancelamento, não. Nós devemos pregar com ousadia, pregar a palavra fiel das Escrituras Sagradas. E eu convido a você a não se acovardar diante de situações como essas, mas se posicionar como cristão, se posicionar com fidelidade, de maneira fiel às Sagradas Escrituras. E para isso você precisa conhecer a palavra essa que liberta. Que você se permita esta palavra entrar no seu coração e produzir muitos e muitos frutos. Frutos que glorificam o Pai, frutos de arrependimento e de santidade. Lembrando que sem santidade ninguém verá a Deus. Que o Senhor te abençoe e que você seja próspero e bem-aventurado por onde quer que você andar.